Fala galera, agora a gente vai para a nossa aula sobre modelo atômico do orbital. Vamos lá? Bom, para desenvolver esse modelo atômico do orbital, foi utilizado aqui primeiro o princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível você determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Ou você determina com precisão a posição ou a velocidade. Os dois, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, não dá para definir, não dá para determinar. Também teve o princípio da dualidade de de Broglie. Ele diz que o elétron apresenta um comportamento dual, ou seja, comporta-se como matéria, ora como onda, ora como energia. Então, o elétron seria aí uma partícula-onda, ok? Isso aí é a dualidade do elétron. Ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, beleza? E aí, com base nesses dois princípios, Erwin Schrödinger, ele desenvolveu o conceito de orbital. Orbital é a região onde é mais provável encontrar um elétron, beleza? Então, aí começou a ser desenvolvido o modelo atômico do orbital. Paul Dirac, ele calcula as regiões de probabilidade e determina 4 números quânticos. Número quântico principal, número quântico secundário, magnético e spin. O objetivo desses números quânticos é determinar a localização do elétron e a energia que ele tem. O princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons não podem ter aí os 4 números quânticos iguais. Ou seja, não existem dois elétrons com a mesma energia no mesmo átomo. Ok? Não dá para ter dois elétrons com a mesma energia, com a mesma localização no mesmo átomo. Beleza? Então, agora a gente vai entender esses números quânticos. Número quântico principal, ele representa aqui, indica o nível eletrônico que o elétron está. O nível eletrônico. Os níveis eletrônicos vão de 1 até 7. São 7 níveis eletrônicos para os átomos conhecidos. E cada nível vai ter uma quantidade máxima de elétrons, calculada aqui por essa fórmula 2 elevado a n, onde n é o nível eletrônico que o elétron está. Beleza? Aqui essa fórmula ela só vai se aplicar aqui nos 4 primeiros níveis eletrônicos. Ok? Ela vai se aplicar a esses 4 primeiros níveis eletrônicos. Nos outros 3 ela não se aplica. Beleza. Vamos entender aqui como é que funciona isso. No nível eletrônico 1, que também pode ser chamado de camada K, temos no máximo 2 elétrons. No nível eletrônico 2, que também pode ser chamado de camada L, temos no máximo 8 elétrons. E assim sucessivamente, até o nível 7, onde o nível 7 tem aqui 8 elétrons. Tranquilo? Então, cada nível vai ter uma quantidade máxima de elétrons. Esse nível vai ser representado pela letra N e é o número quântico principal. N igual a 1, nível 1. N igual a 2, nível 2. Beleza? Mas dentro desses níveis existem subníveis eletrônicos. E esses subníveis eles são representados aí pelo número quântico secundário ou azimutal, conhecido mais comumente número quântico secundário. Esse número quântico secundário vai indicar o subnível eletrônico. Vai indicar aqui, ó, o subnível eletrônico. Entre os átomos conhecidos, em seus estados fundamentais, L, que é a letra que representa o número quântico secundário, vai de 0 até 3. E nós conhecemos aqui os subníveis chamados de S, P, D, F. Onde S é o 0, P é 1, D é o 2 e F é o 3, o número quântico. Ok? E cada subnível desse tem uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S tem no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Quer ver que você vai entender agora como é que
esse Paranauê funciona? Eu tenho aqui a camada, o nível 1, N igual a 1, que é a camada K. A camada K, se você voltar aqui, cabe em 2 elétrons. Então, na camada K, você só vai precisar do subnível S2. Porque dentro da camada K só vai ter um subnível S2, porque o S2 já atinge o máximo de elétrons que tem na camada K. Na camada L, no nível 2, que é a camada L, se você voltar aqui, você consegue ver que tem 8 elétrons, no máximo 8 elétrons. Então, você vai dentro desse nível, vai ter o subnível S2 e o P6, ok? S2 e P6, porque 2 mais 6 dá 8. No nível 3, que é a camada... No nível 3, ó, que é a camada M, tem 18 elétrons, ó, no máximo de 18 elétrons. Então, você vai precisar aqui, nível 3, do subnível S2, P6 e D10. Porque 2 mais 6 dá 8, mais 10 dá 18. Então, dentro dos níveis, que também podem ser chamados de camadas, estão os subníveis eletrônicos. Vou botar só o 4 aqui. O nível 4, que é a camada N, o nível 4 tem 32 elétrons. Então, eu vou precisar do subnível S, que tem 2, do P, que tem 6, do D, que tem 10, e do F, que tem 14. Quando você soma 2 mais 6 mais 10 mais 14, dá 32. Então, esses níveis são formados por subníveis. Os subníveis estão dentro dos níveis. E você pode identificá-los aí pelo número quântico secundário. Se eu estou dizendo aqui que esse subnível é o S, que aqui eu tenho um subnível S, o número quântico secundário é representado aí por 0. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho o subnível aqui 3D. Esse 3 vai indicar aqui o nível eletrônico, que é o N igual a 3, o nível. E esse D indica o subnível. Como o subnível D, ó, é representado pelo número quântico 2, que é o L, né? L, número quântico secundário, vai ser igual a 2. Beleza? Mais um exemplo. Aqui, se eu tiver 4S, o 4 vai representar aqui o nível, que é o número quântico principal, N igual a 4. E o S, o subnível. O subnível S, o número quântico é 0. O L aqui, que é o número quântico secundário, é igual a 0. Então, nível e subnível. Dentro dos subníveis, existem os orbitais. Cada subnível vai ter aí uma quantidade de orbital. Esses orbitais são representados aqui pelo número quântico magnético, ok? A gente vai representar aqui pela letra M, número quântico magnético. Se você observar aqui, cada orbital desse cada caixinha dessa cabe em 2 elétrons. Então, o orbital que tem uma caixinha só é o S. Por quê? O S, o número de elétrons máximo é 2. O número de elétrons máximo é 2. Só precisa de uma caixinha, que seria o orbital, que seria um orbital. Se eu tenho aqui o P, subnível P tem 6 elétrons no máximo. Então, ele precisa de 3 caixinhas, 3 orbitais. Cada orbital equivale aqui a 2 elétrons. Cabem 2 elétrons dentro de cada orbital. E aí, assim sucessivamente. O D cabe no máximo 10 elétrons, D10. Se o D cabe 10 elétrons, precisa de 5 caixinhas, de 5 orbitais, porque cada orbital cabe em 2 elétrons. E o F, que cabe aqui 14, precisa de 7 orbitais, e cada orbital aqui vai ter 2 elétrons, então 2 em cada orbital,
vai dar 14. Então, vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor. Vamos pegar aqui o subnível 3p1. Vamos colocar o elétron aqui. O orbital vai ser... Vou precisar de 3 orbitais. Ó. Por que 3 orbitais? Porque aqui o subnível P cabe 6 elétrons. Então, se ele cabe 6 elétrons, ele precisa de 3 orbitais. Eu vou representar o elétron aqui como uma meia seta. Vou botar aqui. Eu vou perguntar agora a você qual é o número quântico principal. O N. Você já sabe que o N é esse número aqui. É igual a 3. O número quântico secundário, ele é representado pelo subnível P. O subnível P, ó, voltando aqui, subnível P, número quântico é 1. Então, P é igual a 1. E o número quântico magnético aqui, o M, vai ser quanto? Então, para você descobrir o número quântico magnético, para você identificar o orbital que o elétron está, basta você chegar aqui e dizer o seguinte: o orbital central é o 0, para frente é mais 1, para trás é menos 1. Então, o número quântico magnético aqui é o menos 1, beleza? Que eu quero localizar esse elétron aqui, ó. Esse elétron aqui que eu coloquei. Entendeu? Então, vamos a mais um exemplo só para concluir esse raciocínio. Vamos pegar agora um subnível aqui. 3D5. 3D5. Tenho aqui, preciso de 5 caixinhas, porque o subnível D cabe até 10 elétrons, cada subnível cabe 2, ou cada orbital cabe em 2 elétrons, então 2 com 2 com 2 com 2 com 2 dá 10, beleza? 2 vezes 5 vai dar 10, preciso de 5 caixinhas. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, e vou botar esse último elétron de outra cor, vou botar aqui de roxo, e a gente vai querer identificar o orbital que esse elétron está. Bom, para eu descobrir aqui o número quântico principal, que é o N, N vai ser igual a 3. Esse número aqui da frente indica o número quântico principal. D vai ser igual a quanto? O número quântico secundário, que é L, né? Vai ser o subnível, D. D, ó, voltando aqui. Ó, aqui já tem, né? D, ó, o subnível D é representado pelo número quântico secundário 2. Beleza? E agora, qual o número quântico magnético? Eu vou olhar aqui. O átomo central, ou o orbital central, eu digo que é 0. Para frente é mais 1, mais 2. Para trás é menos 1, menos 2. O elétron que eu quero localizar, que eu coloquei aqui em roxo, está no subnível, ou no orbital, mais 2. Então, ó, nível, dentro do nível tem o subnível, dentro do subnível tem o orbital. Beleza? Então, é assim que você faz. Se tivesse aí no subnível F, você iria colocar 7 caixinhas e iria aqui no meio seria 0, menos 1, menos 2, menos 3, mais 1, mais 2, mais 3. E aí você identifica qual orbital o elétron que você está falando está, beleza? Mas dentro do orbital, que é essa caixinha, cabem aí 2 elétrons. Como diferenciar se eu estou falando de um elétron ou de outro? Aí você vai ver o spin, porque esses 2 elétrons têm carga negativa. Se eles ficassem girando no mesmo sentido, haveria repulsão. Então, eles giram em sentidos contrários, beleza? Então, ó, a gente representa, vou pegar aqui o subnível S, tem aqui 2 elétrons, ó. A gente representa esses elétrons por meias setas.
vai ser uma S2 aqui. Uma seta para cima e outra meia seta para baixo. Indicando que um elétron está girando para um lado e outro elétron está girando para o outro. Eu vou colocar aqui o nível para a gente conseguir aqui, ó, 3S2. Então, a gente já sabe aqui algumas informações. O N é igual a 3. N é igual a 3. O L aqui é igual a... O S é 0, né? L é 0. O M, o número quântico magnético aqui, só tem um orbital, começa aqui sempre pelo 0, vai ser 0. Mas aí, dentro desse orbital, eu quero localizar esse elétron aqui, ó, esse primeiro. Como é que eu digo? Como é que eu vou identificar esse elétron? Pelo número quântico spin. Eu vou identificar a rotação dele. Um vai estar rodando, girando para um lado, outro vai estar girando para o outro. Por convenção, a gente admite aqui que quem está girando, o elétron que está com a seta para baixo, vai ser chamado de mais um meio. E quem está com a seta para cima, menos um meio. Esse primeiro elétron aqui que eu coloquei, ele está com a seta para cima. Então, vai ser menos um meio. Então, aí eu tenho o nível, o subnível, o orbital e o spin. Tranquilo? De boas? Vamos mais um exemplo? Vou colocar mais um exemplo só para ficar claro. Vou pegar aqui 4P6. Como o subnível é P, nós vamos precisar aqui de 3 orbitais. Porque cada orbital cabem 2 elétrons. Então aqui, ó, vamos preencher esse orbital. Vamos preencher esse orbital com esses elétrons. E vou mudar aqui, vou identificar um dos elétrons aqui para a gente dizer os 4 números quânticos principais, ou os 4 números quânticos desse elétron. Pintei ele aí de amarelo. Vamos lá. Nível, o N, a gente já sabe que é esse número aqui, que é o 4. Nível 4. Subnível, que é o L, é o P, ó. S é 0, P é 1. Número quântico magnético, a gente coloca o 0 aqui no central, mais 1, menos 1. Então, o elétron está no orbital aqui, mais 1. Spin, vê que o elétron está para baixo. Se ele está para baixo, o spin é o mais 1 sobre 2, mais 1 meio. E assim você identificou os 4 números quânticos desse elétron. Beleza? Beleza. Na hora de você preencher os elétrons nos orbitais, você precisa seguir a regra de Hund, que diz que você tem que preencher ali com o maior número possível de elétrons desemparelhados. Como é que você faz isso? Eu tenho aqui 3d6, ó. Eu poderia chegar aqui e dizer, ó, vou ter aqui 2, 4, 6. Mas não pode, ok? Você tem que preencher todos os orbitais, o máximo de orbitais possível, com elétrons desemparelhados. Então, você tem que fazer o seguinte. Chegar aqui e colocar, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Eu tenho 6 para distribuir. Agora, já que eu já fui, eu posso voltar aqui e colocar mais um aqui, porque eu tenho 6. Agora, eu não posso preencher de 2 em 2. Boto só um e depois volto preenchendo os outros, se sobrou algum elétron para colocar. Beleza? Então, é assim. Aqui temos, ó, 3d4. O D tem 5 caixinhas, que são 5 orbitais. Você coloca 1, 2, 3, 4. Pronto. Acabou. Colocou aí de boas. Não pode colocar de 2 em 2. Beleza? E é isso aí. Só para concluir, vamos identificar aqui os 4 números quânticos desse elétron. Só para concluir. Tenho aqui, ó,
N igual a 3, que é o nível aqui, né? L igual a 2, porque 0, S é 0, P é 1 e D é 2. Número quântico magnético. Você vai botar aqui 0 no meio, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Ó, o elétron que eu quero identificar está no mais 1. E como o elétron aqui está com o spin virado para cima, né? A gente diz que o spin aqui, quando é virado para cima, ó, observa aqui, é menos 1/2, por convenção. Então, aqui nós temos menos 1/2. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Agora, aproveitem. Aqui já aproveitem para se inscrever no canal e deixar o velho e bom joinha. Valeu, tchau, tchau.